nas ondas brancas do mar, astro em miniatura, microestrutura estelar. Há no seu olhar algo surpreendente, como viajar da estrela cadente. Atitude Popular. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez juntos, agora numa nova vibe, podemos assim dizer, né? Porque a partir de agora está começando aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que está fazendo o mesmo aí nas redes sociais, no caso no Facebook, na sua página pessoal, a todos, a todas, muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções, Jonathan Neto, sou eu. Temos o apoio cultural da AFBNB, Citaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. A vez e a voz é dela, Marina Valente. Opa, bom dia a você que está aí acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que está nos aí acompanhando via Facebook, na página do Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. O Democracia no Ar recebe hoje Marcos Verlene, jornalista e analista político e assessor parlamentar do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Além disso, a gente está esperando aí nosso comentarista de todas as quintas-feiras, o advogado e escritor Marcelo Uchoa. Nós vamos conversar sobre o DIAP, aproveitando que ele veio para as nossas terras, a terrinha do sol, e também sobre alguns projetos nacionais que ameaçam os trabalhadores no Congresso Nacional e como é que o DIAP está encarando aí toda essa situação política que nosso país se encontra pós-golpe ou durante ele, porque ainda continua acontecendo, a gente continua apanhando. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, Marina. Bom dia a todos e todas. Vamos ao nosso giro? Não vamos ao nosso giro. Agora vamos ao nosso giro. Atitude Popular. Giro de notícias. Quase não sai, Jonathan Neto. Acontece no auditório do Sintufse um ato debate em defesa de uma escola livre e plural contra a criminalização dos professores, e o ato vai ser realizado na quinta-feira, dia 3 de maio, às 6h30 da tarde. O evento acontece após os ataques da vereadora Priscila Costa ao professor Lenin, que foi com a camisa "Eleições sem Lula é fraude" para a sala de aula, e ela atacou ele, enfim, e os alunos, em solidariedade, abraçaram e aplaudiram o professor em larga escala, podemos assim dizer. Foi a escola inteira, foi bonito demais, emocionou todo mundo. O professor lá no pátio da escola, foi muito bacana essa solidariedade dos alunos. Mostra que quando comunidade, professores, pais, enfim, fazem um bom trabalho, diamantes são lapidados, né? Criaram cidadãos e eles reagiram como bons cidadãos. Deve estar todo mundo aprovado já, Jonathan Neto. Atitude Popular. Giro de notícias. Os militantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, convidam toda a sociedade cearense para participar do lançamento estadual do filme Arpileras, Atingidas por Barragens, Bordando a Resistência, que será exibido pela primeira vez no Ceará no dia 28 de abril, a partir das 3h30 no Cine Teatro São Luís,
com entrada gratuita. Vale super a pena, uma temática bacana, um cinema maravilhoso e ainda por cima entrada gratuita. Vamos lá, meu povo. É importante a formação, não se esqueçam disso. O lançamento tem o apoio da Central Única dos Trabalhadores no Ceará, CUT-CE, e da FBP Ceará. O filme é uma produção coletiva do MAB e é dirigido pelo coletivo de mulheres do movimento. A obra entrelaça a história de mulheres atingidas, destacando as muitas violações de direitos sofridos nos processos de construção de barragens, mas principalmente as formas de resistências construídas coletivamente. Em formato de documentário, ele apresenta a realidade de 5 regiões do país, abordando também a realidade cearense, ao relatar as contradições entre o processo de construção da barragem do Castanhão. Bem bacana, vamos lá. Atitude Popular. Giro de notícias. E acontece nesse dia 26 de abril, às 10h30, a palestra sobre saúde e segurança do trabalhador, com o desembargador do trabalho da 7ª Região, e gestor regional e membro do Comitê Gestor Nacional do Programa do Trabalho Seguro, Francisco José Gomes da Silva. O evento ocorre no mini auditório do Campus Avançado do PCEM, do Instituto Federal do Ceará, IFCE. Só notícia boa aí. Atitude Popular. Giro de notícias. Quando o nosso produtor, Jonathan Neto, dá a gente de presente notícias de luta e de atividade, a gente fica até feliz, né? O dia começa mais leve, porque tem dia que é só desgraça. Enfim, é verdade, é verdade. Mas a gente vai indo porque é isso mesmo, nessas dificuldades que nós vemos enfrentando, nada melhor do que a resistência. Vamos lá. Marcos, é assim, como a gente tem entre os nossos ouvintes, gente inclusive de outros países, gente que é do movimento, gente que não é do movimento, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, apresentar o DIAP, né? Para que as pessoas entendam o que ele é, como é que ele funciona, né? Como é que foi a fundação dele, que ele é um instituto do movimento sindical, do movimento social, enfim. Ele tem uma atuação importantíssima e eu acho que as pessoas precisam saber. Então, explique para nós. Exato, Nina. Bom dia. O DIAP foi criado pelo movimento sindical a partir de uma articulação do advogado trabalhista Ulisses Riedel de Rezende para atuar. Essa criação se deu em 1983 para atuar em defesa das propostas unitárias e consensuais do movimento sindical no Congresso Nacional. Então, o DIAP é um órgão de assessoria parlamentar que atua no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, eventualmente no Poder Executivo e no Poder Judiciário, para defender os interesses consensuais e unitários do movimento sindical. Então, é uma entidade do movimento sindical atuando em defesa dos trabalhadores no Poder Legislativo Federal. De uma forma mais em miúdo, no dia a dia vocês pegam e acompanham o que está acontecendo dentro da Câmara e dentro das legislações que estão sendo criadas e vão tentando também ajudando de alguma forma, traduzindo isso. Você como jornalista de lá, você tem essa função, inclusive, primordial de estar levando de uma forma mais compreensível as leis. E é isso que eu queria entrar na pergunta. Por que é tão difícil entender as leis brasileiras? Por que elas são esses calhamaços de informação tão pouco acessível a ponto de nós estarmos, por exemplo, num processo de julgamento no país, né? E termos passado por outro, que foi o da Dilma, no caso do impeachment, onde se usa uma série de informações do que pode e o que não pode, de forma que as pessoas não conseguem entender. Né? As leis são inacessíveis, de certa forma, embora eu acho que a legislação brasileira seja bastante ampla e bastante abrangente. Não sei a sua opinião sobre isso. Por que essa dificuldade da gente ter acesso aos nossos direitos, ao conhecimento sobre os nossos direitos, a ponto da gente não conseguir nem fazer, de repente, no debate da sociedade, uma discussão clara, uma discussão que às vezes não cai até às vezes em comentários completamente fora de sentido que as pessoas fazem sobre o que pode e o que não pode nesse país. Nina, o processo legislativo em qualquer país é um processo complexo, em particular no Brasil, em função de que aqui temos muitas assimetrias, né? O Brasil tem características muito particulares de desequilíbrio, de injustiça. Então essas características, essas assimetrias muito particulares ao Brasil,
elas estão em todos os quadrantes da sociedade brasileira. E no processo legislativo não seria diferente. O processo legislativo ele é extremamente complexo, ele exige profissionalismo, exige um conhecimento específico das demandas que ocorrem ali no Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E para fazer esse acompanhamento é preciso ter um nível de engajamento. Os empresários, por exemplo, perceberam isso, porque nós produzimos em 1988 uma Constituição relativamente avançada, uma Constituição de proteções sociais importantes, e essa Constituição vem sendo alterada pelo mercado, pelos aqueles que defendem interesses do mercado, interesses em vulnerar a legislação trabalhista, em vulnerar os direitos dos trabalhadores. Então, essa complexidade do processo legislativo exige um acompanhamento sistemático, diuturno, e para entender, precisa que haja esse acompanhamento. Quem não acompanha tem dificuldade de compreender mesmo, porque o processo político legislativo ele é complexo mesmo pela sua natureza. Então ele tem, como qualquer outra área do conhecimento, da atividade humana, ele tem especificidades, e para compreender precisa acompanhar de maneira orgânica e sistemática. O John Oliveira está dando bom dia a todos. Bom dia, John. E ele está dizendo parabéns pelo programa. Será que os trabalhadores realmente perceberam quanto foram enganados com a reforma trabalhista? Acredito que sim. Na prática, os trabalhadores já estão sentindo na pele que a reforma trabalhista enganou os trabalhadores, porque ela foi apresentada como a solução dos problemas do desemprego, e na prática não está ocorrendo isso, muito pelo contrário. Os empregos que estão surgindo são empregos precários, com baixos salários, e à medida que a legislação vem sendo aplicada, vem se percebendo, os trabalhadores vêm percebendo, e os sindicatos em particular, que o objetivo da reforma trabalhista não foi produzir mais proteção aos trabalhadores, muito pelo contrário. A gente saiu de um ambiente de proteção, que era a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, para um ambiente de desproteção dos trabalhadores. Nós não temos agora mais a CLT, ou pelo menos fizemos o Congresso Nacional fez uma profunda e extensa mudança nas relações de trabalho no Brasil, e os trabalhadores vão cada vez mais perceber que estão entregues ao nada, caímos num buraco muito profundo, e vamos ter que sair desse buraco com muita luta, com muita organização, com uma mudança de comportamento do movimento sindical, porque essa mudança ela foi muito profunda e extensa. Então ela precisa primeiro ser muito bem compreendida para ser adequadamente combatida, e segundo, nós não podemos assimilar essa mudança, porque essa mudança não foi em benefício dos trabalhadores, foi em benefício do mercado e do capital, ou seja, foi em benefício dos patrões. Nós temos uma legislação hoje que desprotege o trabalhador e protege o patrão, protege o mercado, protege o capital. Marcos, explica um pouco para a gente, porque vocês estavam ali, o DIAP estava ali acompanhando passo a passo todo esse processo, né? Como é que foi um pouco essa dinâmica da aprovação da reforma trabalhista, né? Como é que ela conseguiu se instalar? Ela surgiu do nada ou ela já vinha sendo arquitetada ali dentro da Câmara? Opa, nosso comentarista de todas as quintas-feiras acaba de chegar. Vamos à vinheta para saudá-lo. Professor, advogado e escritor Marcelo Shoa. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marina. Bom dia a você, bom dia ao Jonathan, bom dia ao Egis, bom dia ao companheiro que hoje vai participar aqui da nossa conversa do Diese. Bom dia a todo mundo aí que está na Atitude Popular, no estado do Ceará todinho. Vamos lá. É o DIAP. Do DIAP, desculpa. Pronto, corrigido. É primo parente. Ótimo. É que, na verdade, a gente conversa normalmente com a turma do Diese, mas melhor ainda, porque a atuação parlamentar, vamos fazer um checagem aqui como é que anda, né? Como é que anda, exatamente. Eu estava justamente perguntando isso ao Marcos, o Marcelo, que como é que foi essa estrutura para arquitetar aí essa reforma trabalhista no lombo dos nossos trabalhadores, e como é que foi esse acompanhamento do DIAP, e se vocês percebem que de repente as entidades sindicais meio que dormiram de touca, podemos dizer assim, com o que estava vindo. Essa mudança, Nina, Marcelo, essa mudança ela não para a gente no DIAP não foi novidade. Essa mudança, a tentativa de mudança da legislação trabalhista para desproteger os trabalhadores, desregulamentar as relações de trabalho, ela não é nova. Tem muito pouca novidade na reforma trabalhista.
desde a Constituinte, desde a revisão constitucional, que o mercado vem tentando alterar as relações de trabalho para favorecer os interesses patronais, do ponto de vista da extinção da precarização das relações de trabalho, enfim. Então, a legislação, essa profunda mudança na legislação trabalhista, ela não se deu apenas com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, a proposta do governo que chegou em 2016 no Congresso Nacional, 2017 no Congresso Nacional, ela era uma reforma, na opinião, por exemplo, do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, era uma proposta tímida. Ela alterava 7 itens da CLT, e eu me lembro que uma das primeiras reuniões que nós fizemos na assessoria do DIAP para entender o projeto, um colega, o Neuriberg Dias, fez um comentário prosaico. Ele disse: o movimento sindical, os trabalhadores sentirão saudades desse projeto original, porque ele era tímido de fato, ele alterava 7 itens da CLT. E saiu do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, com mais de 200 itens alterados da CLT. Foi a mais profunda mudança nas relações de trabalho desde da sua decretação em 1943, a CLT. O que aconteceu? Vários dos projetos, várias das medidas que foram introduzidas como novidade na CLT já tramitavam no Congresso Nacional como projetos de lei específicos. Alguns deles, inclusive, tramitavam simultaneamente na Câmara e no Senado. É o caso do trabalho intermitente. Tinha um projeto tramitando na Câmara e um projeto tratando do mesmo assunto, com o mesmo conteúdo, tramitando no Senado Federal. Terceirização, a mesma coisa. Então, todas essas mudanças introduzidas na CLT, a gente pode identificar poucas novidades. Eu diria, por exemplo, que novidade de fato mesmo na reforma trabalhista foi o contrato de trabalho autônomo exclusivo, que a medida provisória que caiu alterou, mas como ela caiu, volta ao texto anterior, quer dizer, o autônomo continua sendo exclusivo, e a questão do negociado sobre o legislado, em que prevalece a negociação sobre a lei. E se uma determinada empresa, nesse processo negocial da assinatura da convenção coletiva, ela discordar da convenção, ela pode fazer um acordo que vai se sobrepor à convenção. Então veja que é uma coisa extremamente nova. O mercado foi muito competente para fazer essas alterações. E o movimento sindical, ele não compreendeu, não percebeu que houve uma profunda mudança, não foi apenas uma troca da guarda quando a Dilma saiu pelo impeachment e entrou Michel Temer, que era o vice-presidente da Dilma Rousseff. Foi uma mudança política e ideológica profunda. O governo anterior, o governo liderado pelo PT, ele era um governo mais preocupado com a solução dos problemas do povo, em que dedicava recursos a políticas públicas importantes para solucionar problemas estruturais da sociedade brasileira, enfim. Então era um governo mais identificado com as demandas populares, com a construção de políticas públicas para tentar solucionar os graves e complexos problemas brasileiros. Portanto, o governo que entrou, ele não tinha esse compromisso com a população, ele tinha compromisso com o mercado. E a gente, inclusive, disse no debate da reforma trabalhista que o projeto, ele não era do governo, o projeto era do mercado. O governo apenas assinou embaixo algo que o mercado já vinha defendendo há mais de 30 anos no Congresso Nacional, que era a desregulamentação das relações de trabalho, a fim de criar um ambiente em que o trabalhador deixasse de ser o hipossuficiente, ou seja, na relação de trabalho, que ele deixasse de ser considerado a parte mais fraca na relação com o patrão, na relação com a empresa. Então hoje nós temos um ambiente de desproteção, um ambiente de desregulamentação das relações de trabalho, em que os trabalhadores e os seus sindicatos representativos vão para uma negociação sem a proteção da lei, vão para uma negociação na base da negociação, em que o trabalhador, nessa negociação, para ele ganhar alguma coisa, ele precisa abrir mão de outras coisas. Vou dar um exemplo concreto. Para ter aumento de salário, ele tem que abrir mão de direitos.
Nessa relação, isso é um quadro de absoluta desigualdade, em que para o trabalhador melhorar a sua condição salarial, se ele tem que abrir mão de direito, para ele ter um acessório, ele tem que abrir mão do principal, às vezes o emprego, às vezes direitos conquistados historicamente. Então é uma relação muito desequilibrada. Isso nós vamos ter que alterar isso. Isso não se altera apenas com vontade, isso se altera com muita luta, com muita organização e principalmente compreendendo o que aconteceu. E para usar um ditado popular goiano, nós caímos num buraco muito profundo. E a primeira coisa que alguém precisa fazer quando cai no buraco é parar de cavar, refletir para ver como é que a gente vai sair do buraco. Então esse é o recado principal que o DIAP dá. Caímos num buraco, precisamos parar de cavar para refletir como sair desse buraco. Verdade. A vida irmã Duarte Braga tá dando bom dia, companheiros. Bom dia. Marcelo Shoa, gostaria de comentar? Eu acho que o Marcos foi muito preciso na colocação. De fato, a questão não é uma simples manobra pontual na relação de trabalho, na forma da relação de trabalho à vida no Brasil. É de fato um rasgo, né? Um corte profundo na filosofia que se tem laboral, né? Porque a ideia hoje, com a perda da vigência da medida provisória e, portanto, a validade da reforma na sua forma mais exposta e mais danosa ao trabalhador, é a de que o trabalho assalariado ele deixa de ser a regra e passa a ser a exceção no Brasil. Quer dizer, o Brasil foi, de repente, assodado através de um golpe sórdido num novo modelo que vai se revestir aos trabalhadores de trabalho precarizado. Um trabalho em que, a partir de agora, a negociação sobre a intermitência pode ser feita diretamente pelo trabalhador com o patrão, ou seja, o patrão vai impor, né? Porque o trabalhador não tem força para discutir esse tipo de disposição com o patrão, né? Marcelo, é uma forma, Marina, que a partir de a medida provisória a partir de ontem, né? A partir do dia 23. Pois bem, você pode ter uma planta industrial toda formada de trabalhadores autônomos, né? Sim. Em que as trabalhadoras grávidas, elas podem trabalhar em ambientes insalubres sem qualquer tipo de responsabilização ou de preocupação com a saúde dela ou a do feto. Então, assim, na verdade, nós estamos às vésperas do 1º de maio. O dia 1º de maio deveria ser um dia de suicídio coletivo. Porque, eu vou dizer uma coisa, eu acho que ainda não se percebeu no Brasil o que foi que aconteceu. Eu não conheço, aí eu acho que o Marcos acompanha essa coisa mais diretamente do que eu, mas eu também estudo direito de trabalho. Eu não conheço hoje um regime de proteção laboral mais não protetivo do que o brasileiro, exceto os Estados Unidos, que também não tem regime de proteção nenhum. Verdade. Nós tínhamos uma proteção que já não era essa coisa toda. É importante que se diga que a gente defendia a CLT com unhas e dentes, porque era o que eles mesmos criaram, né, para impedir que os trabalhadores fizessem aquilo que os trabalhadores queriam fazer, que era a Revolução Socialista. Mas era uma carta extremamente injusta com o trabalhador, porque o trabalhador não deixava de ficar no polo da insuficiência, o sindicato não tinha a autonomia que deveria ter, o sindicato não tinha a liberdade de composição das suas diretorias, era extremamente difícil na Justiça do Trabalho, ou você, quando você não era submetido a um acordo na primeira audiência, para você levar um dissídio coletivo e vencer no TST, era uma luta. Então é uma mentira dizer que a Justiça do Trabalho protegia o trabalhador. Não é assim que funcionava, mas o que aconteceu agora foi retirar mesmo, né, essa proteção que eles mesmos criaram porque precisavam, senão os trabalhadores iam chegar a um estado de inconformismo que ia gerar uma revolução socialista. Espero que de alguma forma isso aconteça, apesar de que nós não estamos mobilizados no nível, né? Nós não estamos ainda. Nós perdemos uma coisa que existia no começo do século, é verdade.
a ideia de que trabalhadores somos todos nós. É o professor, é o analista do IDIAP, o motorista de ônibus, a trabalhadora doméstica, o companheiro da construção civil. Nós somos todos trabalhadores. Se a gente não tiver essa identificação, a gente não vai conseguir superar o que está proposto no Brasil. Marcelo, eu queria saber de você como é que está a ponta, né? Porque você é um advogado que lida com a questão trabalhista, mas eu vou perguntar sobre isso. Eu ia tentar perguntar agora, mas vai ter que ficar para depois do nosso break. Mas vai dizer que vai esperar pela justiça? Vamos lá. É contigo, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, nós estamos ouvindo, conferindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais a Canudos FM também, em Boa Viagem, vai reprisar o programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais 1 minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa. Só um minuto, tá? Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar. Chico Lopes. A intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma tentativa de mostrar ação e melhorar a imagem do governo Temer, rejeitado por 97% da população. Mas o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, alerta que só discurso não adianta. O governo precisa garantir orçamento para a segurança. O orçamento tem que prever, seja ele estadual ou federal, o orçamento para a segurança, que é um dos setores mais importantes. O deputado retratou quais são as maiores demandas do público diante dos problemas com a criminalidade crescente. Portanto, é necessário que nós tenhamos lei mais rápida e que tenha mais também pessoas na rua que tem que ser mais duro com esse tipo de comportamento na sociedade. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Fortaleza, Ceará, Brasil, são 10 horas mais 32 minutos. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Fique à vontade, tá bom? É o programa Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Opa, comigo mesmo, o Raimundo Nonato tá dizendo aqui, show! Um abraço grande. Bom, Marcelo, você lida com a ponta de tudo isso, né? Porque você lida diariamente com uma quantidade enorme de processos trabalhistas e também negociações e acompanhamento das entidades sindicais nas suas negociações coletivas. Eu, como jornalista, já estou vendo, com certa forma, o resultado disso. Estou vendo entidades praticamente fechando as portas aí, parando, diminuindo as suas atividades, demitida, para mim, erroneamente, jornalistas, porque é a hora de fazer a propaganda, não é a hora do contrário. A gente discute muito isso, né, Berlaine? No nosso grupo de conversa, mas eu queria saber de você, como é que tá lá na ponta de lança o resultado dessa lei, dessa bomba, na realidade das entidades sindicais e dos trabalhadores. Deixa eu contar, Marina, assim, quando eu estudei na Faculdade de Direito, eu vou fazer uma análise aqui como advogado de trabalhadores, né? Quando eu estudei na Faculdade de Direito, eu aprendi que todos aqueles artigos de proteções individuais ou de proteções sociais, né, que estavam estavam internalizados no título 2 da Constituição, dos Direitos e Garantias Fundamentais, eles eram invioláveis, né? Na minha concepção, por força da aplicação do artigo 60 da Constituição, você não poderia nem propor uma emenda constitucional para reformar esses direitos. E ainda que uma nova Constituição viesse a ser promulgada, ainda assim você não poderia voltar atrás, porque era a cláusula
do que o professor Canottieri chamava de retrocesso reacionário, ou seja, é a velha história do não retrocesso social. E de repente a gente está lidando com isso, né? É como se isso não tivesse no título 2 da Constituição, como se isso não fossem garantias básicas, e a gente vinha lidando em pontos específicos da reforma trabalhista, em tese, mais relacionadas à contribuição sindical, né? Na verdade, a contribuição sindical é o imposto sindical, sempre chamado dessa maneira e sempre instituído dessa forma. A CUT e algumas centrais sempre também tiveram uma ideia de que a remuneração, não era bem a remuneração, mas o financiamento das entidades sindicais era uma coisa que deveria decorrer da vontade, mas e se colocaram contra a reforma sindical, a contribuição, mas não dessa forma, né, como o governo apresentou de um dia para o outro e tal. O imposto sindical, como o próprio nome já diz, ele tem uma natureza tributária, né? É impossível você não dizer que não tem natureza tributária, inclusive porque boa parte daquilo que é recolhido do dia de trabalho do trabalhador fica na União para ser empregado em diversos serviços. Então, a gente vinha atacando a reforma especificamente no imposto sindical, alegando que a forma como foi aprovada, ela violava o próprio processo legislativo, porque a própria Constituição estabelece que natureza tributária tem que ser feita através de lei complementar, né, e não de lei ordinária, como é o caso da reforma trabalhista. Agora nós estamos em outra situação, porque se efetivamente é possível você alterar essas normas do título 2 da Constituição, dos direitos sociais, da organização sindical e etc. e tal, seria possível, teoricamente, mudar através da lei, porque a lei é a mesma na ordem de hierarquia da CLT, né? Então, assim, nós estamos estudando as medidas, essa coisa vai caminhar. É importante que se diga que muitos juízes trabalhistas se colocam contra, porque entendem que é uma questão de fraternidade, que não é justo, diante de toda a dificuldade que o trabalhador brasileiro já tem, né? O Brasil, é importante dizer, a demissão sem justa causa é uma das coisas que existe no Brasil que não é natural acontecer. Como é que você pode demitir uma pessoa sem ter uma causa? É como se você tivesse um contrato de aluguel, ou um contrato de imobiliário, e deixasse de pagar a prestação porque simplesmente você não quer. Então, assim, o contrato tem dois lados. Da mesma maneira que o trabalhador garante uma disposição em trabalhar para aquela pessoa tem uma responsabilidade com o emprego, que é uma coisa que vai dar uma sustentação de vida. Mas aqui não, você já demite o sujeito, porque se não fez a barba, você está demitido, né? Então, a gente já não tinha essa proteção, né? Então, os juízes percebem isso. Agora, o que acontece é que nem todos os juízes vão perceber. E hoje existe uma dificuldade maior para o trabalhador, porque se ele for à Justiça do Trabalho e perder, ele pode ser condenado em sucumbência. Porque a reforma trabalhista criou essa perversidade. E isso tem afastado as pessoas da justiça. Eu acho que a discussão, e aí eu acho que o Marcos vai também chegar a essa conclusão, ela é jurídica, mas ela é sobretudo política. É o povo na rua, é a força da mobilização social, são os trabalhadores cobrando que vão efetivamente dizer que não aceitam isso e que vão projetar alguma mudança para o futuro. Depender de tribunal é mais complicado. Eu lhe digo isso com toda honestidade, porque não é medo de enfrentar tribunal. Porque quando você coloca para o tribunal, você só tem uma bala, né? E aí é ganhar ou perder. A Maria do Socorro tá dando um likezinho aqui pra gente, like pra ti também, Maria. Ela também tá saudando a gente lá, dizendo que Pernambuco, Garanhuns em Pernambuco tá na área, seja bem-vindo, terra boa. O John Oliveira tá perguntando se tem algum meio jurídico para barrar a reforma trabalhista desse governo golpista. Maria, e aí eu queria saber também... A reforma já está posta. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu participei de um evento na semana passada, de aula pública, na ocupação ali da Justiça Federal, e o professor Fábio Sobral, ele disse um negócio muito interessante. Ele disse assim, que no momento desse do país, a postura de neutralidade significa a morte. Eu acho que o Temer, né, é a morte do trabalhador. É a própria morte do trabalhador. E eu queria saber também de você, Marcos,
se existem falhas, porque o movimento está tentando buscar essas falhas, né, na lei, tentando criar assembleia para resgatar o imposto, está tentando derrubar através das convenções coletivas, incluindo tudo aquilo que foi retirado enquanto CLT, enfim, está tentando resistir pelos meios jurídicos, pela própria lei, se existem essas falhas, se elas realmente podem... Eu estive conversando aqui com o Dr. Gerson, que é procurador do trabalho, e disse não. A única solução que vocês têm mesmo é sindicalizar e muito. Mas eu queria saber se o JAP enxerga que na sua estrutura a lei possui falhas e dá pra gente ir se enfiando nelas e tentando sobreviver. Na verdade, talvez o termo mais adequado não seja falha, seja lacunas. Exatamente. Nós precisamos interpretar à luz dos trabalhadores e atuar para tentar modificar. A gente, logo que a lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, a lei foi aprovada num dia e sancionada no outro. Você veja, a celeridade desse processo foi uma coisa avassaladora, né, porque o mercado tinha interesse nisso, os patrões tinham interesse nisso, o capital tinha interesse nisso. Então, a gente precisa atuar basicamente em 3 frentes. Na frente parlamentar, tentando alterar a legislação infraconstitucional e resgatar aquilo que nós perdemos na CLT. Essa batalha vai depender em grande medida da eleição de um Congresso mais avançado, de um Congresso mais arejado, em particular na Câmara dos Deputados. Isso vai depender de uma conscientização política. Então o movimento sindical tem que ter uma atuação nesse processo eleitoral, ele não pode ficar neutro, e é exatamente isso que o Marcelo acabou de falar. A neutralidade significa a morte, a neutralidade significa um suicídio coletivo. Então no processo político não tem neutros, ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro. Como dizem os chineses, o rio não tem 3 margens, ela tem a margem esquerda e a margem direita. Nós temos que definir em que margem nós estaremos nesse processo político. A segunda frente é a frente jurídica. O movimento sindical já tem atuado bastante nessa frente jurídica. O problema é que ela até ganha na primeira e na segunda instância, e o TST tem reformado essas decisões das primeiras e segunda instâncias. E isso é muito complicado, porque aí é como o Marcelo acabou de falar, e eu concordo, é ganhar ou perder. Então a gente não pode só apostar, por exemplo, na frente jurídica. E a terceira frente, essa frente mais importante, que é a frente sindical, é a frente de atuação dos trabalhadores mais organizadamente, no sentido de forjar uma nova base mais consciente, mais politizada, mais engajada, mais militante, para alterar. Por quê? Porque se o movimento sindical não sindicalizar, não se fortalecer, vai sucumbir. Porque um dos objetivos da reforma trabalhista foi exatamente isso, fazer com que o movimento sindical desapareça, inclusive fisicamente, que as entidades desapareçam como contraponto a essa legislação de morte que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo do presidente Michel Temer. Então essas 3 frentes constituem 3 frentes de batalha importantes que nós devemos atuar. E elas não se excluem entre si, elas se complementam. Então é nesse sentido que o movimento sindical precisa atuar e precisa se renovar, inclusive do ponto de vista no plano das ideias, no plano da atuação política. Tudo que o movimento sindical fazia antes do fim da CLT precisa mudar, porque agora nós não temos mais CLT, nós estamos descobertos do ponto de vista de legislação. O sindicato não adianta simplesmente ir por um dissídio coletivo e recorrer à justiça para tentar reaver um ganho na justiça. Não, precisa ser um sindicato mais atuante, mais militante, mais preparado, mais organizado, mais firme, mais consciente no plano das ideias, porque se nós não apresentarmos algo novo para o trabalhador, esse trabalhador será capturado por essa precarização, porque ele está entre o desemprego e a precarização. Entre o desemprego e a precarização, ele fica com precário, porque lhe garante alguma coisa no final do mês. Então veja que situação dramática. Para finalizar, para que a gente entenda esse quadro dramático que os trabalhadores e o movimento sindical estão vivendo, é que esse novo processo negocial, o sindicato vai para a negociação tendo que abrir mão de direitos para garantir o principal, que é o emprego. Então veja que situação difícil no plano da organização sindical. O sindicato precisa abrir mão de direitos históricos para manter o emprego. Quer dizer, ou seja, mudamos o conceito de trabalho
ou melhor, mudamos o conceito de emprego. Não tem mais emprego. O que vai ter agora é trabalho precarizado, trabalho mal remunerado. Por exemplo, o trabalho intermitente é aquele trabalho descontinuado, em que o trabalhador assina um contrato, em que ele fica esperando o empregador chamá-lo. Ele pode trabalhar em 3, em 4 lugares sob o contrato intermitente e no final do mês fechar um salário inferior a um salário mínimo, que ele não tem condições nem de contribuir com a Previdência. Portanto, aquele mês fechado, que ele ganhou menos do que um salário mínimo, se ele quiser ficar protegido pela Previdência naquele mês, ele tem que tirar do bolso para contribuir. Então veja que situação absurda, que é surreal essa situação. O trabalho intermitente, ele parte do princípio de que ele é um endividamento. Exatamente. Ele pode trabalhar com 3 ou 4 empregadores e no final do mês não ganhar um salário mínimo de R$ 954. Então é uma situação absurda, precária, em que vai demandar mais organização sindical, mais atuação sindical, mais preparação dos dirigentes. O Viderman Duarte Braga estava falando, de referência à fala do Marcelo, dizendo que até hoje ele não entende essas demissões sem justa causa, mas Brasil é Brasil. Na verdade, Marina, a demissão sem justa causa foi um presente que não já existia, mas ela foi uma contraproposta, ela foi um produto da ditadura militar, né? Até 1969, o trabalhador, quando completava 10 anos ele tinha a estabilidade, né? A garantia de emprego. Então, a ditadura trocou isso aí pelo FGTS, né? O FGTS, que hoje o Temer está utilizando, né? E que já disse que vai rifar para ser administrado não pela Caixa Econômica, mas por outros bancos privados, ele substituiu a estabilidade nacional. E aí você vê quão ruim a ditadura militar foi para o trabalhador. E agora esse novo golpe ele consolida. Eu quero dizer, na complementação do Marcos, Marina, aqui, o movimento sindical agora realmente vai ter que repensar suas bases, vai ter que estudar política e vai ter que entender que o movimento é contra a corrente. Eu tenho estudado muito as origens do trabalhismo, da luta dos trabalhadores, do anarquismo, do ludismo e etc. e tal. As greves, elas eram ilegais, né? Mas elas aconteciam, né? A greve significava o trabalhador ter que se cotizar para se manter durante o período de paro, né? Mas paravam, né? Se organizavam em intercategoria, tinham uma dimensão muito mais solidária e realista da importância que o trabalho humano desempenhava na sociedade. A gente vai ter que buscar isso aí, porque nós não vamos ter mais as certas, não eram propriamente garantias, mas os certos, as proteções mínimas, né, que se tinha na hora dessas ações. E outra coisa, considerando que agora a colocação chinesa, Marcos, que o Rio tem 2 margens, o movimento sindical entenda também que as suas assessorias jurídicas de imprensa, as suas assessorias, quaisquer que sejam elas, né, dentro da estrutura, elas precisam ser formadas por pessoas que compreendam a importância e a militância da luta sindical. Não adianta, meu amigo, você colocar um advogado que tanto entende que é direito do trabalhador lutar contra isso, como é direito do patrão lutar por isso. Então, assim, inclusive porque as pessoas precisam ser valorizadas e ser fortalecidas na hora de comprar as brigas pesadas que também fecham portas. Então, aprenda, movimento sindical, a lidar com um cenário diferente, porque o patronato ele sabe reagir de forma muito competente, como diz o Marcos, na hora de ser sórdido, na hora de acabar com a dignidade do trabalhador, da trabalhadora. E agora a gente vai ter que ser mais inteligente nesse aspecto. Assim como sabem valorizar os bons profissionais que têm para fazer aquilo que interessa, que eles fazer para eles. Você vai fazer um currículo, vai fazer uma entrevista com um novo advogado, não pergunte lei, não, pergunte logo Marx. Sabe logo, você fala aqui sobre, pelo menos o manifesto provas comunista. de marxismo para trabalhar com sindicatos. Aquelas poucas páginas do manifesto comunista, passa para frente. Adorei. É isso, é lógico. Eu já faço isso no meu escritório. É uma questão de discernimento. É verdade. Eu faço isso, Marcos, no meu escritório.
Ora, mas a burguesia abre os seus espaços. Se os trabalhadores não abrirem os céus Exatamente. Nós somos nós, meu amigo. Não, eu adorei você ter falado isso, Marcelo, porque tem sido um dilema. Eu, Marcos Verlaine, o Wesley, o nosso produtor, a gente faz parte de um grupo que foi criado, né, um grupo de Zap, que é os jornalistas sindicais, né? Então a gente tá só ali sem, eu digo assim, nós sem nossos chefes, graças a Deus. E aí é ótimo, porque todas as correntes políticas ali, né, que cada um trabalha, cada um atua, estão com liberdade para dizer, para pensar, e a gente tem discutido uma série de coisas com muita preocupação desde o início, e buscando soluções. A gente está o tempo todo ali buscando algum tipo de solução, ajudando uns aos outros, uma solidariedade que às vezes eu brinco, né? Que às vezes nem nossos chefes têm entre si e que deveriam ter. Eu conheço, né? Como é o negócio. E aí, eu sei que você conhece a realidade e para nós chegam relatos muito tristes disso, de demissão de advogados, de demissão de jornalistas, alguns jornalistas extremamente qualificados perdendo o emprego. Muito qualificados, que a gente sabe pelo que eles falam, pelo que eles conversam, que eles têm um domínio da causa do que estão fazendo. Formar pessoas. E também é uma desestruturação do DIEESE, e eu imagino que o DIAP não deva estar aí com problema também. Tá sofrendo também. Então, isso é muito alarmante. Assim, eu escrevi até um artigo sobre isso. Agarrem-se às suas assessorias, é a hora, são seus melhores amigos nesse momento. Sabe? Aquele advogado que sempre esteve lá para você, ele não vai ser contratado depois que ser demitido por você pelo seu patrão. O seu patrão não vai abrir porta para ele. Ou seja, você está deixando demitido, Marcelo, um cara que sempre lutou por você. Ele vai, a menos né? Que ele também sucumba ao assédio. Né? Mas porque aí. Mas tem gente que sucumbe. Não é a nossa. Não dá nem no estômago, né? Um negócio desse. Tem gente né? que sucumbe, tem gente que nem não o jornalista, nem as pessoas que sempre lutaram por você, que sempre estiveram lá desempenhando o papel, e que são aquelas que têm as melhores ferramentas para que vocês façam essa luta. Então, por exemplo, o DIAP, tanto quanto o DIEESE, por exemplo, são fundamentais para a gente conseguir chegar numa negociação dessa de peso pesado com todas as ferramentas que a gente precisa para encarar o outro lado que tem essas assessorias. Não, elas têm, a gente sempre sabe o movimento sindical. Se não fosse o DIAP, nós não teríamos essa Constituição, que é chamada de... Que também não é essa beleza toda e que hoje carrega 99 emendas e talvez tenha a 100ª, mas que, de qualquer maneira, a gente conhece como a Constituição Cidadã, né? Quer dizer, um trabalho intermitente de pessoas que estão ali vigilantes, atentos, cobrando, denunciando, mostrando em números, ajudando com informações. Olha, não era sequer para a gente estar discutindo crise do DIAP. Mas infelizmente nós estamos vivendo num país em que nós passamos 12 anos, 14, né, à frente do governo, e você vai para o interior e liga a televisão na antena parabólica e qualquer igreja tem um canal de televisão, e a CUT, que é a maior central sindical da América Latina, não possui um veículo próprio de comunicação. Eu não digo, não é nem precisando não era nem para se contrapor, para censurar ou para ser contra os outros, mas para criar coisas que informem de forma verdadeira, Maria. Que tragam formação para o povo. Né? A gente tem que aprender as lições. É sofrido. Cara, o dirigente sindical, corte as suas ajudas de curte, corte o seu celular, corte o que for, as festas, e vamos embora contratar o DIAP. Entenda, tem que entender que o telefone celular não é um objeto de valorização da pessoa, não torna ninguém mais importante. Não torna não. Bom, e o Viderman Duarte Braga tá dando obrigado aqui. Eu ia até encaminhar a pergunta sobre isso, ô Marcos, mas vou tentar encaixar aqui, que a gente já tá chegando no final do programa, mas saber isso, né? Como é que o DIAP tá se colocando nesse momento com as suas ferramentas. Acaba quando ele está começando. Não, pois eu não sei. Tem que dar. É com o Souza Júnior, nosso querido diretor-geral, precisamos ampliar aí a verba para ampliar esse programa.
Vamos lá. Eu tô ficando abusado, tá vendo? Eu venho, já acabou rapidinho. É assim mesmo. É quando a gente se empolga, mas é pra deixar o gostinho de quero mais. Tá bom. Tá certo? Na próxima quinta-feira a gente tá aqui de volta com o Marcelo Show. Marcos, mas é isso. Como é que o DIAP tá vendo a situação, as saídas, né? E como é que ele tá se colocando para caminhar nessas saídas? O que ele precisa que o movimento faça para caminhar junto com ele, para que a gente possa sair desse bolo que a gente se meteu? O problema nós precisamos enfrentar o problema como o problema é. Nós não podemos tergiversar diante da crise que está colocada aí. Não é só para os trabalhadores, é para a sociedade brasileira. As mudanças que ocorreram são mudanças muito profundas. Então a gente precisa primeiro entender conceitualmente essas mudanças para enfrentá-las. Porque se a gente não se conhece, não conhece o inimigo, a gente tem dificuldade de combatê-lo. Então, a primeira coisa é entender a profunda mudança que houve. A CLT foi rasgada e colocada a serviço, uma nova legislação a serviço do mercado e do capital. Então, o movimento sindical precisa mudar completamente a sua forma de atuar. Uma atuação mais na base, os dirigentes sindicais precisam renovar a cabeça, precisa construir uma inteligência mais qualificada no plano das ideias e para inovar. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós não podemos, diante dessa profunda mudança, continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes da alteração da CLT. Essas mesmas coisas não vão produzir resultado adequado para uma contraposição adequada e efetiva, eficaz, essa profunda mudança que aconteceu. Então, como é que a gente imagina que devemos fazer diante dessas alterações? Primeiro, o movimento sindical precisa se renovar. Os companheiros, a turma mais antiga do movimento sindical precisa perceber que a vida se renova e a gente não pode se perpetuar, porque essa perpetuação ela impede que o novo se aproxime, que chegue com ideias novas, com uma atmosfera nova, enfim. Então essa é a primeira questão. Devemos mudar a forma de atuar, porque houve uma alteração da legislação, houve uma profunda alteração política. Como que a gente vai fazer as mesmas coisas diante do novo? Não se encaixa. Do ponto de vista dialético, um erro. Então essa é a segunda questão. Terceira, é preciso ser inventivo, é preciso ser mais agressivo do ponto de vista do debate com os trabalhadores na base, precisa haver sindicalização. Eu quero lembrar que os trabalhadores foram capturados num apoio, entre aspas, à reforma trabalhista, sob o engodo de que os trabalhadores deixariam de pagar aquele um dia de trabalho para os sindicatos. Então os sindicatos abriram mão de uma legislação protetiva para não pagar um dia de trabalho para o sindicato, que onerava o seu bolso, que aquilo não era legítimo. Como não era? Se não fosse o movimento sindical brasileiro, com todos os seus problemas e defeitos, os trabalhadores teriam que pagar o ar que respira. É pouco, Marcos. Exato. Um dia é pouco, rapaz. Isso não existe. Então, o Marcelo, o Movnina, Marcelo, todos que atuam no movimento sindical, que atuam em defesa dos trabalhadores, precisam entender que se não fossem os sindicatos, nós teríamos que pagar o ar que nós respiramos. Então, o sindicato sempre foi responsável pela garantia e ampliação de direitos. Então, o movimento sindical vai ter que voltar para a base, sindicalizar e debater política com os trabalhadores a fim de conscientizá-los. Queria fechar o meu raciocínio dizendo o seguinte: a pauta mais importante hoje para o movimento sindical são as eleições. Nós precisamos mudar o perfil do Congresso Nacional, mudar o perfil da Câmara dos Deputados, que foi a pior Câmara dos Deputados eleita nos últimos 20 anos, porque é lá o espaço em que se altera a legislação, foi lá o espaço em que se alterou profundamente a legislação trabalhista, em que nós liquidamos, em que os legisladores brasileiros liquidaram a legislação protetiva mínima, chamada Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT era uma proteção mínima e ela foi liquidada a fim de colocar os trabalhadores numa situação de total precariedade. Nós não temos mais emprego, vamos marchar nesse quadro
de contínua precarização e desregulamentação de direito, desregulamentação do direito do trabalho, nós vamos marchar para sermos o Brasil um país riquíssimo, com riquezas imensas no plano da agromineral, uma população imensa, 210 milhões de habitantes, um país continental rico. Nós estamos sendo submetidos à pobreza do nosso povo de maneira artificial, porque o Brasil é rico. O problema da distribuição de renda, em que aí entra o movimento sindical num trabalho de distribuição de renda. Quando o sindicato atua lá numa determinada categoria e aumenta o salário do trabalhador, ali está havendo distribuição de renda, melhoria da renda, para que haja a melhoria do comércio, das relações, enfim, tudo melhora quando o trabalhador ganha mais. Então, se os trabalhadores não compreenderem que os sindicatos são importantes, nós vamos marchar para sermos uma África melhorada, continente africano tão explorado pelo continente europeu. Nós vamos marchar para sermos uma África melhorada. E o Brasil tem mananciais, tem riquezas imensas que precisam ser desbloqueadas, precisam ser espraiadas, serem colocadas para a população viver melhor, para diminuir as tensões sociais, diminuir a violência urbana. Então, quem faz isso em grande medida é o movimento sindical. Então, o movimento sindical precisa se fortalecer, fazendo um trabalho sério de sindicalização, de esclarecimento dos direitos dos trabalhadores, a fim de que os trabalhadores vão para a rua para votarem melhor nessa eleição de 2018. Então, esse é o recado que o DIAP dá: votar de maneira consciente, voltar para alterar esse perfil conservador e reacionário do Congresso Nacional. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos ter um Congresso pior do que o atual. Marcelo, considerações finais. Concordo integralmente com o Marcos. Só queria fazer uma observação, porque ele disse que essa reforma foi a reforma feita pelo mercado. Deixar bem claro que é o mercado financeiro, porque, na verdade, há uma mudança de paradigma na própria filosofia capitalista que essa reforma traz consigo. Antigamente, o capitalismo, com todas as distorções do sistema e com todas as incoerências de natureza, né? Que o capitalismo, você sabe, é um sistema corrupto de natureza. Você ganha dinheiro em cima do trabalho de alguém, você está acumulando em cima de alguém que não vai acumular tanto. Mas havia antigamente uma responsabilidade com o mercado. Você ganhava dinheiro para você investir no mercado. O sonho de todo empresário era ter uma planta empresarial com não sei quantos trabalhadores trabalhando para dali ele ter o sustento dele. Hoje não, né? O capitalismo, ele se reduz a multiplicar o dinheiro que já existe, de preferência especulativamente, lá nos bancos internacionais, ou lavando dinheiro do narcotráfico. Então, assim, não existe mais a preocupação, essa terceira etapa do capitalismo, não existe uma preocupação com o mercado de trabalho. A preocupação é única com o mercado financeiro. E nessa circunstância, o trabalhador, ele é um mero objeto que precisa ser retirado do meio, né? É isso que está acontecendo no Brasil. Por isso que a gente precisa estudar os processos históricos, os processos econômicos, porque não é Então a gente não precisa entregar a nossa sociedade à extinção, como é isso que essas pessoas malucas que se colocaram em defesa das indústrias. Eu não sei nem como é que você pode defender a indústria dando um tiro no próprio pé, enfim, fizeram no Brasil e que passou nessa semana. Lutar, ir para frente, são as três frentes, como o Marcos disse. Essa bancada realmente é muito ruim. Se a gente tivesse uma bancada um quarto menos ruim, eu acho que talvez essa reforma não tivesse nem passado. É muito ruim, é muito ruim. Eu não tenho nem qualificativo. A gente já está no final do final do programa. Nós não merecemos. Você falando da bancada, eu falei, finalmente a gente conseguiu trancar a pauta, né? Esquecendo até de falar disso. Finalmente, Marcos Velar. Vai trancar o ano todo. Como? Né? Vai trancar o ano todo. Por que demoramos tanto a conseguir? Mas o trancamento da pauta tem relação com o próprio processo eleitoral. O Congresso não vai conseguir votar nenhuma matéria que prejudique o povo, não porque eles não queiram votar, é porque eles não têm condições de votar, porque é um momento eleitoral. Como é que os cabas vão para a rua pedir voto
votando contra o povo. Nós não trancamos a pauta, eles trancaram. Sim, eles trancaram. Trancaram Eles o final trancaram. do ano todo. Acabou. Por conveniências muito particulares. Eles O Viderman Duarte Braga tá dizendo, e no dia Botar o olho lá no Jaburu, que pode ter aumentado lá aqueles jarros que o cabo bota ali na frente, pro povo passar por trás e não ser o Viderman... aumentar o volume lá. O Viderman Duarte Braga tá dizendo, no dia 1º de maio vamos nos unir, galera, vamos à luta. Agora sim, vai ser lá na Parangaba, né? E parabéns, e nacionalmente em Curitiba, né? Isso. E parabéns ao ótimo programa de vocês aí, com bons debates, obrigadão. E ele manda hashtag Lula livre. Marcos Verlaine, suas considerações finais, e não se esqueça, inclusive, de anunciar aí o site, os contatos do DIAP para o pessoal descobrir e conhecer mais o departamento. A sociedade brasileira vive uma profunda crise, uma crise de ideias, uma crise em função, neste momento particular, de interdição do debate. Um programa como esse, financiado pelos sindicatos, financiado pelos trabalhadores, é fundamental. Nós precisamos cada vez mais ampliar esses espaços de debate, espaços de inteligência, porque a mídia tradicional, a mídia mercadológica não tem interesse nisso. Pelo contrário, a mídia tem interesse em alienar cada vez mais o povo, alienar cada vez mais os trabalhadores. Então esses espaços precisam ser valorizados e ampliados a fim de que a gente melhore a cabeça do povo. O DIAP é um órgão que atua no sentido de defender os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso, Câmara e Senado. Quem quiser acessar as informações do DIAP, o endereço é www.diap.org.br. Lá você vai encontrar assuntos de interesse dos trabalhadores, do movimento sindical. É importante que as entidades se filiem para fortalecer o DIAP. A mensalidade do DIAP é um valor quase simbólico. E sem órgãos como o DIAP ou o DIEESE, nós teríamos muita dificuldade de ter uma atuação melhor. Eu fico imaginando uma entidade sindical ir para uma mesa negocial sem o DIEESE, com as informações econômicas do DIEESE. Seria quase impossível, porque quando os patrões vão para uma mesa negocial, eles vão muito bem assessorados, eles vão com muitas informações importantes a partir dos interesses dele, e os trabalhadores não podem prescindir de um órgão, de uma entidade como o DIEESE. Do mesmo modo, o movimento sindical, os trabalhadores não podem prescindir de um órgão como o DIAP, que atua no sentido de informar sobre a tramitação, o andamento das proposições em discussão no Congresso Nacional, aquelas que afetam a vida dos trabalhadores negativamente e aquelas que afetam positivamente a vida dos trabalhadores, no sentido de dar-lhes informações qualificadas, com conteúdo, para que saibamos o que os nossos deputados e senadores estão fazendo em Brasília, estão fazendo no Congresso Nacional, ou contra ou a favor dos trabalhadores e a sociedade brasileira. Então, portanto, o DIAP é o órgão que procura informar a sociedade em geral e aos trabalhadores em particular aquilo que de bom e de ruim acontece no Congresso Nacional. Obrigadão, Marcos Verlaine, que é jornalista, analista político e assessor parlamentar do DIAP. Veio para cá, a gente pescou ele para arrastar o programa e valeu a pena. Muito obrigada a vocês que estiveram aí curtindo, compartilhando e comentando via Facebook na página do Democracia Participativa CE. Vocês são comentaristas desse programa tanto quanto o Marcelo, que é ao meu lado, e fazem e fazem parte da nossa alegria diária. Não deixem de seguir, também não deixem de contribuir aí. Aqui embaixo nas letrinhas está passando aqui com a nosso sorteio de um notebook que vai ajudar aqui o programa a se renovar e a ficar cada vez melhor. Espero que eu ganhe, porque o José Júnior me passou a ruma de rifa. Eu botei até mamãe para comprar rifa. Mas vamos lá, é isso, a gente precisa da contribuição de vocês, então não deixem de participar desse sorteio. Importantíssimo, e é um notebook, gente, vale a pena, né? Não é um presente qualquer, né? Não é uma caneta. Se eu ganhar, eu até dou de volta. Eu só não quero perder o dia. E também, muito obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigadão, gente, e até amanhã. Marina, eu fui vender pro meu pai, o Sr. Júnior já tinha vendido. Beijo! Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários.
Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução e técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com o professor Marcelo Chua. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pirro Bezerra, páginas do Facebook, e você também que fez o mesmo, compartilhando o programa de hoje na sua página pessoal aí no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado, valeu mesmo. A gente se fala amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Tudo de bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, até lá. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar.